Sejam bem-vindos ao canal Apologia e Escola Dominical. Eu louvo a Deus pela sua vida, por mais uma vez estar conosco aqui, participando, acompanhando o nosso canal, ouvindo e vendo os nossos vídeos que são relativos ao ensino da Palavra de Deus. Nós estamos entrando em um novo trimestre, estamos nos aproximando aí do próximo domingo, que será a última lição do trimestre, daquele assunto que se refere à carta do escritor aos Hebreus, e nós estamos entrando então no novo trimestre que fala sobre os valores cristãos, e será um grande desafio agora para o nosso tempo, mormente que nós estamos, meus irmãos, meus amigos, vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra. Nós também temos aqui a lição juvenil, a lição dos jovens, cujo título é a Igreja do Arrebatamento e os padrões que a igreja deve ter para esses últimos dias. E eu quero também trabalhar com alguns subsídios para esta faixa etária. Nós estamos hoje, neste vídeo, fazendo uma parte introdutória, ou a introdução de uma introdução, porque vocês sabem que toda a primeira lição de qualquer revista, de qualquer trimestre, ela é uma introdução às demais lições do trimestre. E eu estou fazendo então uma introdução à introdução, porque nesta revista aqui, deixa eu pegar de novo, o autor, pastor Douglas Batista, ele nos sugere que nós falemos ou estudemos primeiro sobre relativismo, materialismo e pós-modernismo, para que nós possamos então ter um arcabouço seguro para compreender todas as lições deste trimestre, que são aqui 13 lições sobre a ética cristã, os valores cristãos. E eu tenho então já gravado um vídeo sobre o que é relativismo, bem explicado. Eu vou deixar o link aqui descrito neste vídeo, e eu quero dar um pouco mais de continuidade aqui, uma conversa, não é? Sobre ainda o relativismo, para que a gente vá abrindo um leque maior de entendimento sobre isso, certo? E certamente que nesse trimestre nós vamos ter aqui uma luz muito grande sobre os padrões da Palavra de Deus como filtro para que nós possamos viver nesse mundo que já está totalmente entregue à inversão de valores. Bom, nós já vimos aqui, vamos ver nessa revista, mas no vídeo passado que eu já falei sobre ele, que o relativismo é aquela teoria filosófica que se baseia na relatividade do conhecimento e inclusive repudia qualquer verdade ou valor absoluto. Então ela parte do pressuposto de que todo ponto de vista é válido, cada um tem a sua verdade, não é? Vamos aqui ser mais práticos, cada um faz o que quer e ninguém tem nada com isso. Então essa filosofia afirma ainda que todas as posições morais, todos os sistemas religiosos, todos os movimentos políticos, enfim, são verdades relativas ao indivíduo. Infelizmente, essa filosofia do relativismo, ela é penetrante nessa cultura nossa moderna, né? Nós estamos, inclusive, trabalhando para que as portas da igreja não aceitem esta filosofia mundana que quer questionar as verdades bíblicas. Então, com rejeição de Deus e do cristianismo, a verdade absoluta particular de cada um está sendo praticamente abandonada. E essa sociedade que nós vivemos é uma sociedade pluralista. Eles desejam evitar a ideia de que há realmente o certo e o errado. Ou seja, se cada um tem a sua verdade, não há certo e não há errado. Aquilo que você acha que é certo para você e eu não posso julgar. Então, isto vai trazer, meus amigos, no nosso ambiente social, que já está deteriorado, não é? Uma dificuldade em punir os criminosos, por exemplo, não é? A mídia, ela continua a nos empurrar o seu pacote particular de que, seja moralidade ou decência, nós não podemos julgar, né? Haja vista aí os direitos humanos, que estão dando todo o assessoramento, por exemplo, para criminosos, e eles sentem essa impunidade, já que eu não posso julgar, e continuam praticando seus crimes. Além disso, essa filosofia,
ela diz que nós temos que ter tolerância social, não é? Nós estamos evoluindo. E aí a consequência é que esse relativismo moral está cada vez mais ganhando espaço no sentido de encorajar a todos a aceitar, por exemplo, a homossexualidade como uma coisa normal, a pornografia na TV. Afinal de contas, cada família tem a sua verdade, que nós temos famílias progressistas que podem aceitar tudo, e o que o conservadorismo, né, não pode taxar nada. Afinal de contas, eles chamam nós que somos conservadores como fundamentalistas, retrógrados, ignorantes. Você já ouviu isso? A fornicação, por exemplo, é uma coisa normal. Afinal de contas, a juventude precisa experimentar, não é, os desejos sexuais de forma prática. E outra avalanche de outros pecados que outrora foram considerados errados e perniciosos, mas agora estão sendo aceitos e até mesmo encorajados em nossa sociedade. E isso, gente, se infiltrou tanto na nossa sociedade moderna, né, essa maneira de pensar, que se você falar alguma coisa contra o relativismo, contra essa filosofia vã deles, então você vai ser rotulado como fanático, como eu disse agora há pouco, e intolerante. No entanto, é necessário esclarecer que isso não passa de hipocrisia por parte dessas mesmas pessoas que estão condenando, né, quem afirma que exista ainda moralidade em nossos dias. Parece que o único objetivo dessas pessoas, desses proponentes aí, é afirmar que todos os pontos de vista a respeito do que seja verdade são válidos, menos aqueles que defendem, não é, que há verdades absolutas. Por exemplo, um Deus absoluto, que existe coisas erradas de modo absoluto, assim como acontece de existir coisas certas de modo absoluto, certo? E isso eles não querem aceitar. As nossas verdades não são aceitas, somente as deles, né? Então, nós temos algumas expressões típicas que revelam basicamente essas pressuposições de que os relativistas, na verdade, dizem o seguinte: olha, por exemplo, você quer traçar um parâmetro para alguma coisa que você considere certa ou errada. Aí eles vão dizer assim: não, essa é a sua verdade. Isso é verdade para você, não é para mim, né? Não há verdade absoluta. Não podemos julgar. Lembra que eu disse no último vídeo que o relativismo diz que nós não podemos julgar. Então, do ponto de vista lógico, todas essas declarações não procedem. A nossa sociedade não pode florescer, não pode sobreviver em um ambiente onde todos fazem aquilo que acham melhor para si, não é? Onde as circunstâncias e a situação são os fatores que determinam as suas ações. Então a gente vai aceitar a mentira, o engano como uma coisa certa, não é? Vamos aceitar então a imoralidade perniciosa como coisa certa, sem uma base comum, gente, de verdade absoluta. Se nós não tivermos um alicerce, não é? Uma base, uma estrutura de verdade absoluta, então a nossa cultura vai ser fraca, ela vai ser fragmentada, porque cada um tem a sua verdade. Contudo, nós devemos admitir que há validade para alguns aspectos positivos do relativismo. O relativismo, ele não é de todo condenável, claro que não, né? Por exemplo, tem sociedade que considera que dirigir do lado esquerdo do carro mais certa do que aquela que dirige do lado direito. Se você for na Índia, na Inglaterra, né, o volante é do lado direito do carro. Para a maioria dos países é do lado esquerdo, certo? Mas aí, esses são costumes que são certos para um e errado para outros? Mas são costumes puramente baseados na cultura do país e não universalmente, certo? Alguns princípios de costumes sobre enterros, por exemplo, sobre casamento, sobre o sexo, vai variar de país para país ou até mesmo de cidade para cidade. E esse senso de certo e errado relativista não vai influir em nossa vida moral, pois ele não é um mandamento de Deus, não é? E esse Deus é um Deus universal. Então há coisas que são validadas apenas dentro da experiência humana, particularmente individual. Nisso nós concordamos. Eu, por exemplo, posso me irritar com o som de uma música rock, outra pessoa não. Nesse sentido, o que é verdadeiro para mim não precisa ser necessariamente verdadeiro para outros. Dá para entender até aqui? Então há aspectos positivos e verdadeiros dentro do relativismo.
Mas isso não é válido para dizer que é um tipo de relativismo pessoal, certo? Por exemplo, que se pode aplicar em todas as áreas da vida. Não, aí a gente vai sair fora da lógica. Primeiramente porque isso é um grande, vai trazer uma contradição que vai acabar destruindo os alicerces dos defensores do relativismo, tá? Eu vou explicar um pouquinho melhor o que eu disse agora, certo? Por exemplo, tem pessoas que negam a verdade absoluta e estabelecem verdades relativamente únicas, provindas das suas experiências. Então, para essa pessoa, tudo é aparente, certo? Aí eu pergunto, partindo dessa premissa, então como é que alguém pode julgar o que é realmente certo e o que é errado? Como é que eu vou poder julgar o que é verdade e o que é mentira? Se todas as visões morais são válidas, então que direito a gente tem, por exemplo, de punir alguém que errou? Ele vai dizer, não, mas eu fiz porque eu achava certo. Ora, eu estou roubando porque eu não acho emprego, eu estou roubando porque ninguém me dá dinheiro, então eu decidi que eu devo roubar. Afinal de contas, eu estou roubando de quem tem. Será que é certo? Como é que eu posso punir essa pessoa se ela tem a verdade dela? Como é que eu posso aplicar a lei? Será que a gente pode sempre afirmar que aquilo que a pessoa está fazendo, ela tem razão naquilo que faz? Então, para a gente saber, né, se está certo ou errado, primeiramente, gente, nós precisamos ter um padrão. Nós precisamos ter um filtro daquilo que é certo, daquilo que é errado, para nós basearmos o nosso julgamento. Se aquele padrão, não é, de certo ou errado for baseado no relativismo, então nós não vamos ter nenhum padrão. No relativismo, os padrões de certo e errado são derivados de normas sociais. E se há mudança nas normas sociais de certo e errado, então simplesmente eu posso mudar o meu conceito de julgar aquela pessoa se é certo ou errado. Eu vou te dar um exemplo aqui. Mas aí é um exemplo cultural, certo? Eu não estou dizendo aqui se é certo ou errado. Estou dando um exemplo cultural. Hoje, por exemplo, nós estamos na moda da calça rasgada, né? As pessoas estão andando aí todas esfarrapadas. Cada buracão na calça, não é? Parece que brigou com gato. Isso é uma opinião minha. Mas você lembra nos anos 80, anos 90? Se você usasse uma calça rasgada, meu Deus do céu, como é que você vem trabalhar com a calça com um buraco no joelho, na coxa? Não é uma calça rasgada, afinal de contas, quem andava rasgado era maloqueiro, não é isso? Mas os conceitos culturais do modismo foram mudando. Hoje é charme você andar com a calça só com a parte de trás, com a frente praticamente com um buraco na perna toda. E é considerado normal. Eu não posso julgar, diz o relativismo, certo? E se o empresário quiser numa entrevista recusar um candidato, ele pode ser taxado de fundamentalista e ele pode ser inclusive discriminado e rotulado de forma negativa socialmente, simplesmente porque ele barrou aquele candidato que foi com aquela calça rasgada. Vocês percebem aí então que o relativismo ele está tão aflorado que chega uma hora que você não tem padrão nenhum para julgar mais nada. Então, se a gente seguir esse paradigma, nós não podemos julgar ninguém por qualquer coisa que ela tenha feito de errado. Se considerarmos errado, isso pode se tornar certo lá no futuro. Então, para concluir, gente, o relativismo é o ponto de vista verdadeiro, não é? É o ponto de vista verdadeiro? Na verdade, estou fazendo uma pergunta. O relativismo é um ponto de vista verdadeiro? Então, cada um tem a sua ótica. E aí, o que é verdade então? A verdade vai contradizer a si mesma? É claro que não. É por isso, gente, você vê que traz até uma certa confusão falar sobre relativismo. É por isso que nós cristãos vamos precisar se empenhar nessa aula aqui de uma forma, entrar de cabeça. Nós aqui teremos os padrões da Bíblia sobre ideologia de gênero, direitos humanos, aborto, morte e eutanásia, suicídio, doação de órgãos, sexualidade, planejamento familiar, vida financeira, vícios e jogos, política e redes sociais. Você não pode perder essas aulas lá na classe de IBD da sua igreja, da escola dominical da sua igreja, porque nós vamos traçar os padrões de Deus, os padrões bíblicos, os padrões cristãos. Nós temos uma peneira, nós temos uma visão, nós temos um filtro
de comportamental, para que a gente possa se situar e se deslocar nessa sociedade pervertida, perniciosa, cujos padrões já estão totalmente deteriorados. Eu quero convidar você a acompanhar os vídeos aqui no nosso canal, curta o nosso canal, se inscreva, indique para os seus amigos, não é? Coloque aí, tem aí onde está escrito inscrever-se, tem um sininho, clique aí. Cada vez que nós gravarmos um vídeo, você vai ser notificado desse novo vídeo. Prestigie o nosso trabalho, prestigie a sua escola bíblica dominical, porque não tem uma agência de ensino melhor do que a escola bíblica dominical. Amém? Um abraço a todos, Deus abençoe a todos, uma boa semana, fique com Deus e eu estou orando por vocês para que o Senhor continue abençoando a vida de cada um de vocês. Amém? Deus vos abençoe, um abraço.